Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. Capítulo 31. No rastro. Randy não sabia que Verin estava com eles até a mulher segurar seu rosto entre as mãos. Por um momento, ele conseguiu notar a expressão preocupada da Aes Sedai, talvez até temerosa, e então sentiu como se tivessem jogado um balde de água fria em sua cabeça. Não estava molhado, mas sentiu o arrepio. Estremeceu e parou de rir, e a mulher o soltou e foi se debruçar sobre Húrin. A leitora a observou com atenção. Randy fez o mesmo. O que ela está fazendo aqui? Como se eu não soubesse. Para onde vocês foram? Perguntou Matt com a voz rouca. Vocês simplesmente desapareceram e agora os encontramos em Cair Rien antes de nós. Loyal? O Ogier deu de ombros inseguro e olhou para a multidão com as orelhas tremericando. Metade das pessoas deram as costas ao fogo para observar os recém-chegados. Alguns se aproximavam, tentando escutar o que diziam. Randy deixou que Perrin o ajudasse a levantar. Como vocês encontraram a estalagem? Ele olhou de relance para Verin, ajoelhada com as mãos na cabeça do farejador. Ela? De certa forma, respondeu Perrin. Os guardas no portão quiseram saber nossos nomes, e um sujeito vindo da guarita se assustou quando ouviu Ingtar dizer o dele. Ele falou que não sabia de nada, mas estava com um sorriso que gritava mentira a uma milha de distância. Acho que sei de quem você está falando, comentou Randy. Ele sorri desse jeito o tempo todo. Verin mostrou o anel a ele, acrescentou Matt. Então sussurrou em seu ouvido. Sua voz e seu aspecto era de um enfermo, com as bochechas pálidas e macilentas, mas ainda conseguiu sorrir. Era a primeira vez que as maçãs de seu rosto ficavam visíveis. Não conseguia ouvir o que ela falou, mas não sabia se os olhos dele iam saltar da cabeça ou se ele engoliria a língua primeiro. De repente, começou a nos ajudar como se nada fosse mais importante. E nos disse que você estava esperando por nós e onde estava hospedado. Até se ofereceu para nos trazer até aqui, mas pareceu realmente aliviado quando Verin disse que não precisava. Então acrescentou em tom desdenhoso. Lord Randy, da casa Altor. É uma história longa demais para explicar agora, respondeu Randy. Onde estão Uno e os outros? Precisaremos deles. Em portão da frente. Matt olhou para ele e franziu a testa, então prosseguiu devagar. Uno disse que preferia ficar lá, atravessar as muralhas. Pelo que posso ver, também preferia estar com eles. Randy, por que vamos precisar de Uno? Você encontrou eles? De repente, Randy percebeu que aquele era o momento que estivera evitando. Ele respirou fundo e olhou nos olhos do amigo. Matt, eu encontrei a adaga, mas a perdi. Os amigos das trevas a tomaram de volta. Ele percebeu que os caigienos que os ouviram soltaram exclamações chocadas, mas não se importou. Eles podiam jogar seu grande jogo se quisessem, mas Ingtar chegara e, para Randy, aquilo finalmente acabara. Mas eles não podem ter ido longe. Ingtar estivera em silêncio, mas então deu um passo à frente e segurou firme o braço de Randy. Você estava com ela? E a... Ele olhou em volta, examinando a multidão que os observava. Há outra coisa?
Eles a tomaram de volta também, respondeu Rand em voz baixa. Ingtar deu um soco na mão e lhe virou as costas. Alguns cairianos recuaram ante a expressão no rosto dele. Matt mordeu o lábio e então sacudiu a cabeça. Eu não sabia que ela tinha sido encontrada, então não é como se eu tivesse perdido de novo. Ela simplesmente continua perdida. Era óbvio que ele falava da adaga e não da trombeta de Valéria. Vamos encontrá-la de novo. Temos 2 farejadores agora. Perrin também é um. Ele seguiu o rastro até o portão na frente, depois que você sumiu com Hurin e Loyal. Eu achei que você tinha simplesmente fugido. Bem, sabe o que quero dizer? Para onde você foi? Ainda não consigo entender como passaram tanto à nossa frente. Aquele sujeito disse que você está aqui há dias. Rand olhou de relance para Perrin. Ele é um farejador? E viu que ele também o analisava. Achou que Perrin murmurava alguma coisa. Matador de sombras? Devo ter ouvido errado. Os olhos amarelos se destiveram em Rand por um momento, parecendo guardar segredo sobre ele, dizendo a si mesmo que estava delirando. Rand desviou os olhos. Não estou louco. Ainda não. Verin ajudava... Tá, pô. Verin ajudava Hurin, ainda fraco, a se levantar. Me sinto como penas de ganso, dizia ele. Ainda um pouco cansado, mas... Ele não concluiu a frase, parecendo vê-la pela primeira vez. Parecendo perceber o que se passara pela primeira vez. O cansaço vai durar algumas horas, respondeu a mulher. O corpo precisa de muito esforço para se curar tão depressa. A leitora cairiana se levantou. A Aes Sedai? Perguntou gentilmente. Ver inclinou a cabeça e a leitora fez uma mesura profunda. Apesar de ter sido discretas as palavras a Aes Sedai, percorreram a multidão em tons que iam do assombro ao medo, passando pela indignação. Todos estavam observando. Nem mesmo Coalho prestava atenção à estalagem em chamas. E Rand achou que alguma cautela não lhes faria mal, afinal. Vocês já conseguiram quartos? Perguntou. Precisamos conversar, mas não podemos fazer isso aqui. Boa ideia, respondeu Verin. Já me hospedei aqui antes, na grande árvore. Vamos até lá. Loyal foi buscar os cavalos. O telhado da estalagem desabara inteiro, mas os estábulos tinham ficado intactos. Não demorou para seguirem pelas ruas, todos a cavalo, a não ser Loyal, que dizia ter se acostumado a andar novamente. Perrin conduzia a linha dos cavalos de carga que haviam trazido para o sul. Hurin, perguntou Rand. Quando você deve estar pronto para seguir o rastro deles outra vez? Você consegue? Os homens que atacaram você e começaram o incêndio, eles deixaram uma trilha, não deixaram? Posso seguir agora, milord. Eu conseguia farejá-los na rua, mas não vai durar muito tempo. Não havia muitos Trollocs e eles não mataram ninguém. Só homens, milords. Amigos das trevas, eu acho. Mas nem sempre dá para ter certeza pelo cheiro. Um dia, talvez, antes que suma. E acho que eles não sabem como abrir o baú, Rand, afirmou Loyal. Ou teriam levado apenas a trombeta. Seria muito mais fácil do que levar o baú inteiro. Rand assentiu. Eles devem ter colocado o baú em uma carroça e um cavalo. Quando saírem de portão da frente, vão se juntar aos Trollocs, tenho certeza. Então você conseguirá seguir o rastro, Ronin. É claro, milord. Então descanse até estar em condições, ordenou Rand. O farejador parecia melhor, mas ainda cavalgava curvado, com o rosto cansado. Na melhor das hipóteses, eles vão estar poucas horas à nossa frente. Se cavalgarmos depressa... De repente se deu conta de que outros olhavam para ele. Verin e Ingtar, Matt e Perrin. Então percebeu o que estava fazendo e corou. Desculpe-me, Ingtar. Eu acho que acabei me acostumando a ficar no comando. Eu não estava tentando tomar seu lugar. Ingtar assentiu devagar. Moiraine fez bem em pedir a Lorde Ajomar para nomeá-lo meu segundo em comando.
Talvez fosse melhor se o trono de Amerlin tivesse nomeado você em vez de mim. O Xia narrando riu com amargura. Pelo menos você conseguiu encostar na trombeta. Depois disso, prosseguiram em silêncio. A grande árvore era quase idêntica à defensor da muralha do dragão. Uma grande construção de pedra retangular, com um salão revestido em painéis de madeira escura e decorado em prata com um grande relógio polido sobre a lareira. A estalajadeira poderia ser a irmã gêmea de Quali. Madame Tiedra tinha a mesma aparência levemente rechonchuda, o mesmo jeito lisonjeiro, o mesmo olhar penetrante, o mesmo ar de quem ouve o que está por trás das palavras que são ditas. Mas Tiedra conhecia Verin, e as boas-vindas que deu a Aes Sedai foi caloroso. Ela não mencionou o nome a Aes Sedai em voz alta em momento algum, mas Rand tinha certeza de que sabia. Tiedra e um enxame de serviçais cuidaram de seus cavalos e os acomodaram em quartos. O de Rand era tão bom quanto o que pegara fogo, mas ele estava mais interessado na grande banheira de cobre que 2 serviçais fizeram passar pela porta com dificuldade e nos baldes fumegantes de água que as serventes trouxeram da cozinha. Uma olhada no espelho acima do lavatório mostrou que ele parecia ter esfregado carvão no rosto e que seu casaco de lã vermelho estava coberto de manchas pretas. Ele se despiu e entrou na banheira, mas pensou tanto quanto se lavou. Verin estava ali, uma das 3 Aes Sedai nas quais podia confiar que não o amansariam, nem o entregariam às que o fariam. Pelo menos, era o que parecia. Uma das 3 que queriam que ele acreditasse ser o dragão renascido, que queriam usá-lo como um falso dragão. Ela é os olhos de Moiraine me vigiando, a mão de Moiraine tentando me fazer de marionete. Mas eu cortei os cordéis. Seus alforjes haviam sido trazidos para cima, junto com o embrulho do cavalo de carga com roupas limpas. Ele se secou, abriu o embrulho e suspirou, desanimado. Esquecera que os 2 outros casacos que tinham eram tão elegantes quanto que ele jogara na cadeira para uma serviçal lavar. Depois de pensar um pouco, optou pelo preto para combinar com seu estado de espírito. Garças prateadas despontavam no colarinho alto, e corredeiras prateadas desciam por seus braços, com a água virando espuma ao bater em pedras afiadas. Ao transferir as coisas que guardava no casaco anterior para os bolsos do novo, encontrou os pergaminhos. Distraído, colocou os convites num bolso enquanto examinava as 2 cartas de Selene. Ele se perguntava como podia ter sido tão tolo. Ela era a jovem e bela filha de uma casa nobre. Ele era um pastor que as Aes Sedai estavam tentando usar. Um homem condenado a enlouquecer se não morresse primeiro. Ainda assim, não conseguia sentir a atração por ela só de olhar para a caligrafia. Conseguia sentir seu perfume. Eu sou um pastor, disse as cartas, não um grande homem. E, se pudesse me casar com qualquer pessoa, seria Igraine. Mas ela quer ser uma Aes Sedai. E como posso me casar com qualquer mulher, amar qualquer mulher? Quando vou enlouquecer e talvez matá-la? Mas as palavras não conseguiam diminuir a força da lembrança da beleza de Selene, nem da forma como ela deixava seu sangue quente só de olhá-lo. Quase pareceu que ela estava no quarto com ele, que ele podia sentir seu perfume, tanto que Rand olhou em volta e riu ao perceber que estava sozinho. Estou imaginando coisas como se já estivesse maluco, murmurou. De repente, ele tirou o vidro do lampião sobre a mesa de cabeceira, a acendeu e colocou as cartas dela no fogo. Do lado de fora da estalagem, o vento aumentou e rugiu, entrando pelas frestas das janelas e alimentando as chamas que devoraram o pergaminho. Mais do que depressa, Rand jogou as cartas em chamas na lareira quente, quando o fogo estava prestes a tocar seu dedo. Ele esperou até que a última ponta negra retorcida se apagasse, antes de pôr a espada no cinturão e sair do quarto. Veio alugar uma sala de jantar privada, onde as prateleiras nas paredes escuras
exibiam ainda mais prataria do que as do salão. Matt tentava fazer malabarismo com 3 ovos cozidos e aparentar indiferença. Ingtar olhava fixo para a lareira apagada, franzindo a testa. Loyal ainda tinha alguns livros de Faldar nos bolsos e lia um ao lado do lampião. Pen estava sentado preguiçosamente à mesa, analisando as mãos espalmadas sobre o tampo. Para seu nariz, a sala cheirava a cera de abelha usada para polir o revestimento. Era ele, pensou. Randy, o matador de sombras. Luz. O que está acontecendo com todos nós? Cerrou os punhos grandes e quadrados. Essas mãos foram feitas para um martelo de ferreiro, não para um machado. Olhou para Randy quando o rapaz entrou. Achou que ele parecia determinado, como se decidido a seguir algum plano. Aes Sedai lhe indicou uma poltrona de espaldar alto em frente a ela. Como está Húrin? Perguntou Randy, ajustando a espada para se sentar. Descansando? Ele insistiu em sair, respondeu Ingtar. Eu disse a ele para seguir o rastro até sentir o cheiro de Trollocs. Podemos continuar a partir de lá amanhã. Ou você quer persegui-los hoje à noite? Ingtar, respondeu Randy desconfortável. Eu realmente não estava tentando assumir o comando. Eu só falei sem pensar. Ainda assim, Randy não estava tão nervoso quanto teria ficado antes, pensou Perrin. Matador de sombras. Estamos todos mudando. Ingtar não respondeu. Em vez disso, continuou fitando a lareira. Há algumas coisas que muito me interessam, Randy, disse Velen muito calma. Uma delas é como você sumiu do acampamento de Ingtar sem deixar rastros. Outra é como chegou a Cair Rien uma semana antes de nós. Aquele funcionário foi muito claro. Você teria precisado voar. Um dos ovos de Matt caiu no chão e quebrou. No entanto, ele não olhou para a bagunça que fizera, e sim para Randy, e até Ingtar havia se voltado para observá-lo. Loyal fingia ainda estar lendo, mas tinha uma expressão preocupada e suas orelhas se ergueram formando 2 setas peludas. Pen se deu conta de que também observava a cena com atenção. Então disse: Bem, ele não voou. Não estou vendo nenhuma asa. Talvez ele tenha coisas mais importantes para nos contar. Velen voltou sua atenção para ele apenas por um momento. Ele conseguiu olhar nos olhos, mas foi o primeiro a desviar o olhar. Aes Sedai. Luz. Por que fomos idiotas o suficiente para seguir uma Aes Sedai? Randy lhe lançou um olhar agradecido e Perrin sorriu de volta. Não era o velho Randy. Parecia ter crescido dentro daquele casaco chique que agora lhe parecia lhe cair bem. Mas ele ainda era o garoto com que Perrin crescera, matador de sombras. Um homem com o qual os lobos ficaram admirados. Um homem capaz de canalizar. Eu não me importo, respondeu Randy, e contou sua história de forma simples. Perrin se viu boquiaberto. Pedras portais, outros mundos, onde a terra parece se mover. Ronin seguiu o rastro dos amigos das trevas, e uma bela mulher em apuros, como em uma história de menestrel. Matt deu um assovio pensativo. E ela trouxe vocês de volta? Por uma dessas pedras? Randy hesitou por um segundo. Deve ter trazido, respondeu. Mas então foi assim que ficamos tão à frente de vocês. Quando Fen apareceu, Loyal e eu conseguimos rombar a trombeta de Valéria à noite e seguimos até Cair Rien porque achávamos que não conseguiríamos passar por eles depois de serem atacados. E eu sabia que Ingtar continuaria a vir para o sul atrás deles e chegaria a Cair Rien mais cedo ou mais tarde. Matador de sombras. Randy o encarou com um olhar intrigado. E Pen se deu conta de que dissera o nome em voz alta. Pelo menos parecia não ter dito alto bastante para que qualquer outra pessoa escutasse. Ele percebeu que estava com vontade de contar a Randy sobre os olhos. Eu sei sobre você.
É justo que você saiba o segredo meu também. Mas Verin estava lá. Não poderia falar sobre aquilo na frente dela. Interessante, disse a Aes Sedai com uma expressão pensativa. Gostaria muito de conhecer essa menina. Se ela pode usar uma pedra portal. O próprio nome não é muito conhecido. Ela se recompôs. Bem, talvez em outra oportunidade. Uma menina alta não deve ser difícil de se encontrar nas casas cairrienas. Ah, a comida chegou. Pen sentiu o cheiro do cordeiro antes mesmo de Madame Tiedra entrar à frente da procissão que trazia as travessas de comida. Salivou mais por aquilo do que pelas ervilhas, abóboras, cenouras e nabos que vinham junto, ou pelos pães quentinhos e crocantes. Ele ainda achava os legumes saborosos, mas, às vezes, nos últimos tempos, tinha vontade de comer carne vermelha. Eita, tamo junto, velho. E nem mesmo precisava estar cozida, na verdade. Não tamo junto, não. Era desconcertante perceber que achava que as boas fatias rosadas de cordeiro que a estalajadeira cortava estavam passadas demais. Com firmeza, serviu-se de uma porção de cada coisa e de duas do cordeiro. Foi uma refeição silenciosa, com todos distraídos com os próprios pensamentos. Pen achou doloroso ver Matt comer. O apetite do rapaz estava como sempre, e ele enchia a boca de comida como se aquela fosse sua última refeição. Pen manteve os olhos no próprio prato pelo máximo de tempo possível, e desejou jamais ter deixado o campo de Elmond. Depois que as serviçais limparam tudo e saíram, Vane insistiu que permanecessem juntos até Húrin voltar. Ele pode trazer notícias que exijam nossa partida imediata. Matt voltou a praticar malabarismos e Loyal retomou a leitura. Rand perguntou a estalajadeira se havia mais livros e ela lhe trouxe. As Jornadas de Jain, o Viajante. Pen também gostava daquele volume, com as histórias de aventuras com o povo do mar e jornadas a terras além do deserto Aiel, de onde vinha a seda. Não estava com disposição para ler. Então, ele e Ingtar armaram um tabuleiro de pedras na mesa. O Shienarano tinha um estilo de jogo agressivo e ousado. Pen sempre jogara de modo obstinado, cedendo o terreno com relutância, mas se viu colocando as pedras de forma tão descuidada quanto Ingtar. A maior parte das partidas terminou empatada, mas ele conseguiu vencer tanto quanto o Lorde. O Shienarano o encarava com respeito renovado no início da noite, quando o farejador retornou. O sorriso de Húrin era ao mesmo tempo triunfante e perplexo. Eu os encontrei, Lord Ingtar, Lord Rand. Rastrei os amigos das trevas até o covil onde estão escondidos. Covil? Perguntou Ingtar, quase ríspido. Quer dizer que eles estão se escondendo em algum lugar por perto? Sim, Lord Ingtar. Os que levaram a trombeta, e eu segui direto para lá. E tinha cheiro de Trolloc por todo lado, embora eles estivessem se esgueirando, como se não ousassem ser vistos nem mesmo lá. E não é de se admirar. O farejador respirou fundo. É a grande mansão que o Lord Bartanes acabou de construir. Lord Bartanes? Exclamou Ingtar. Mas ele... Ele é... Há amigo das trevas tanto entre os ilustres como entre os humildes, respondeu Velen tranquila. Os poderosos entregam suas almas à sombra com tanta frequência quanto os fracos. Ingtar abriu uma carranca como se não quisesse pensar naquilo. Aguarda-se, continuou Húrin. Não vamos entrar com 20 homens, não se quisermos sair vivos. 100 poderiam conseguir, mas 200 seria melhor. E o rei? Indagou Matt. Se esse Bartanes é um amigo das trevas, o rei vai nos ajudar. Tenho bastante certeza, retrucou Velen, seca, de que Galdrian Hyatin agiria contra Bartanes da Modred só diante do rumor de que Lord Bartanes seja um amigo das trevas, e ficaria grato pela desculpa. Mas também tenho bastante certeza de que Galdrian jamais deixaria a trombeta de Valéria escapar, uma vez que a tivesse em mãos. Ele a exibiria às pessoas em dias de festividades,
e diria quão grande e poderosa é Cair Rien, e ninguém jamais a veria a não ser nesses momentos. Perrin piscou, atônito. Mas a trombeta de Valério precisa estar no lugar da última batalha quando ela for travada. Ele não pode simplesmente ficar com ela. Conheço pouco dos cairrienos, respondeu Ingtar, mas já ouviu o suficiente sobre Galdrian. Ele nos daria um banquete e nos agradeceria pela glória que trouxemos a Cairrien. Encheria nossos bolsos de ouro e jogaria honras e mais honras em nossas cabeças. Mas, se tentássemos partir com a trombeta, ele cortaria nossas honradas cabeças sem pestanejar. Perrin passou uma das mãos pelos cabelos. Quanto mais descobria sobre os reis, menos gostava deles. E a adaga? Perguntou Matt timidamente. Ele não ia querer ficar com aquilo, ia? Ingtar lhe lançou um olhar furioso e ele mudou de posição em seu assento, desconfortável. Sei que a trombeta é importante, mas eu não vou lutar na última batalha. Aquela adaga... Velen descansou as mãos nos braços da cadeira. Galdrian também não pode tê-la. Precisamos de uma forma de entrar na mansão de Bartanes. Se conseguirmos encontrar a trombeta, também conseguiremos encontrar uma forma de recuperá-la. Sim, Matt, e a adaga. Quando sabem que uma Sedai está na cidade? Bem, eu geralmente evito essas coisas, mas se deixar escapar para a Trieda que gostaria de ver a nova mansão de Bartanes, acho que recebo um convite em um dia ou dois. Não deve ser difícil levar alguns de vocês. O que é, Hurin? O farejador ficara inquieto, ansioso, desde o momento em que ela falara sobre o convite. Lord Rand já tem um, de Lord Bartanes. Perrin olhou para Rand e não foi o único. Rand puxou 2 pergaminhos selados do bolso do casaco e os entregou a Aes Sedai sem dizer palavra. Ingtar se aproximou para olhar os selos, curioso, por cima do ombro dela. Bartanes e Galdrian? Rand, como você conseguiu isso? O que andou fazendo? Nada, disse Rand. Eu não fiz nada. Eles simplesmente me mandaram isso. Ingtar soltou um longo suspiro. O queixo de Matt caíra. Bem, é verdade, eles só mandaram, respondeu Rand calmo. Havia nele uma dignidade de que Perrin não se lembrava. Seu amigo olhava para Aes Sedai e para o Lord Shenarano como iguais. Perrin sacudiu a cabeça. O casaco realmente lhe cai bem. Estamos todos mudando. Lord Rand queimou todos os outros, informou Hurin. Os convites chegavam todo dia, e ele os queimava todo dia. Até que vieram esses 2, é claro. A cada dia havia um envelope de casas ainda mais poderosas. Ele soava orgulhoso. A roda do tempo tece a todos nós no padrão conforme sua vontade, comentou Velen, olhando para os pergaminhos. Mas às vezes fornece aquilo de que precisamos antes mesmo de precisarmos. Ela amassou o convite do rei sem muito cuidado e o jogou na lareira, onde ele ficou, intacto, sobre as brasas frias. Rompendo outro selo com o polegar, ela leu a carta. Sim, isso servirá muito bem. Como eu posso ir? Perguntou Rand. Eles vão saber que não sou um lord, sou um pastor e um fazendeiro. Ingtar pareceu cético. Sou Ingtar, eu lhe disse que era. O Shenarano deu de ombros, mas ainda não parecia convencido. Hurin olhava para Rand com evidente descrença. Que me queime, pensou Perrin. Se eu não o conhecesse, também não acreditaria. Matt observava Rand com a cabeça inclinada, franzindo a testa, como se olhasse para algo que nunca vira antes. Agora ele também enxerga. Você consegue, Rand, respondeu Perrin. Eu sei que consegue. Vai ajudar, retrucou Velen. Se você parar de dizer a todos que não é. As pessoas veem o que esperam ver. Além disso, olhos nos olhos e fale com firmeza. Assim como você está falando comigo, acrescentou seca, e Rand ruborizou,
mas sustentou o olhar. O que você dirá não tem importância. Eles vão atribuir qualquer comportamento estranho ao fato de você ser estrangeiro. Também vai ajudar se você se lembrar de como se comportou perante a Amerlin. Se for arrogante daquele jeito, eles vão acreditar que você é um lord mesmo que esteja vestindo trapos. Matt riu baixinho. Rand jogou as mãos para o alto em um gesto de desistência. Tudo bem, eu vou. Mas ainda acho que vão descobrir 5 minutos depois de eu abrir a boca. Quando? Bartandes lhe ofereceu 5 datas diferentes. Uma delas é amanhã à noite. Amanhã? Explodiu Ingtar. A trombeta já pode estar a 50 milhas rio abaixo amanhã à noite, ou... Velho interrompeu. Une seus soldados podem vigiar a mansão. Se eles tentarem levar a trombeta para qualquer lugar, podemos segui-los sem dificuldade. E talvez possamos recuperá-la ainda mais facilmente do que de dentro das muralhas de Bartanes. Talvez, concordou Ingtar a contragosto. Só não gosto de esperar sabendo que a trombeta está quase em minhas mãos. Eu vou encontrá-la. Eu devo. Eu preciso. Rory encarou o Lorde. Mas não é assim, Lord Ingtar. O que acontece, acontece. E o que deve ser se... O olhar furioso de Ingtar o interrompeu, mas o farejador ainda assim resmungou entre dentes cerrados. Não é assim com essa história de devo. Ingtar voltou-se outra vez para Húrin rígido. Veni Sedai, os Cairrianos são muito rigorosos com suas formalidades. Se Rand não enviar uma resposta, Bartanes pode ficar insultado a ponto de não nos deixar entrar mesmo com esse pergaminho em mãos. Mas se Rand... Bom. Fei, pelo menos o conhece. Poderíamos estar mandando um alerta para montarem uma armadilha. Vamos surpreendê-los. O breve sorriso que ela deu não foi agradável. Mas eu acho que Bartanes vai querer encontrar Rand de qualquer jeito. Amigo das trevas ou não, duvido que ele tenha desistido de tramar contra o trono. Rand, ele disse que você se interessou por um dos projetos do rei, mas não disse qual. O que ele quer dizer? Não sei, respondeu Rand pensando bem. Não fiz absolutamente nada desde que cheguei. Espere. Talvez ele esteja falando da estátua. Viemos por uma aldeia onde estavam desenterrando uma estátua gigantesca. Disseram que foi construída na Era das Lendas. O rei quer transportá-la para Cair Rien, embora não saiba como ele pode mover algo daquele tamanho. Mas tudo que fiz foi perguntar o que era. Passamos por ela durante o dia e não paramos para fazer perguntas. Vem, deixou o convite cair no colo. Talvez não seja muito sábio da parte de Galdrian desenterrar aquilo. Não que haja qualquer perigo real, mas... Para os que não sabem o que estão fazendo, nunca sabem mexer com coisas da Era das Lendas. O que é aquilo? Perguntou Rand. Um Saangreal. Ela falava como se aquilo não tivesse muita importância, mas Perrin teve a súbita sensação de que os dois haviam começado uma conversa particular, dizendo coisas que mais ninguém podia ouvir. Ele tem um par. Foram os 2 maiores já feitos que se tem notícia. E também é um par estranho. Um deles ainda está enterrado em Tremal King, e só pode ser usado por mulheres. Esse aqui só pode ser usado por homens. Eles foram feitos durante a Guerra dos Poderes para serem usados como armas. Mas, se há algo pelo que podemos ser gratos sobre o fim daquela era, ou a ruptura do mundo, é que o fim veio antes que eles pudessem ter usados. Juntos, eles devem ser poderosos o bastante para romper o mundo outra vez, talvez de um jeito ainda pior do que a primeira ruptura. Perrin cerrou os punhos com força. Ele evitou encarar Rand, mas mesmo olhando-o de soslaio, conseguiu ver a palidez em seu rosto. Achou que o amigo devia estar com medo e não o culpou nem um pouco. Ingtar parecia abalado como era de se esperar. Aquela coisa precisa ser enterrada de novo, tão fundo quanto é possível empilhar pedras e terra. O que aconteceria se alguém tivesse encontrado aquilo?
ou qualquer desgraçado que consiga canalizar, quanto mais um que afirme ser o dragão renascido. Vene Sedai, você precisa alertar Galdrian sobre o que ele está fazendo. O quê? Ah, não há necessidade, eu acho. Os dois precisam ser usados juntos para canalizar o poder único, suficiente para romper o mundo. Era assim na Era das Lendas. Um homem e uma mulher trabalhando juntos eram sempre 10 vezes mais fortes do que separados. E que a Aes Sedai hoje em dia ajudaria um homem a canalizar? Um sozinho já é poderoso o suficiente, mas consigo pensar em poucas mulheres fortes o bastante para sobreviver ao fluxo no de Tremal King. A Amerlin, é claro, Moiraine e Elaida. Talvez mais uma ou duas. E 3 ainda em treinamento. Quanto a Logain, apenas evi- Quanto a Logain, apenas evitar ser incinerado exigiria toda a força dele, sem deixar mais nada para fazer o que quer que fosse. Não, Ingtar. Não acho que você precise se preocupar. Pelo menos, não até que o verdadeiro dragão renascido se proclame. E a essa altura, teremos coisas o bastante com que nos preocuparmos de qualquer forma. Vamos pensar agora no que faremos quando estivermos dentro da mansão de Bartanes. Ela estava falando com Randy. Perrin sabia e, pelo olhar de incomodado de Matt, ele também. Até mesmo o Loyal se ajeitou, nervoso, na cadeira. Ah, Luz. Randy, pensou Perrin. Luz, não deixe que ela use você. Randy apoiava as mãos no tampo da mesa com tanta força que os nós dos dedos ficavam brancos, mas sua voz saiu firme. Os olhos dele não se desviavam da Aes Sedai. Primeiro temos que recuperar a trombeta e a adaga. Depois disso acabou, Verin. Depois acabou. Ao ver o sorriso de Verin, discreto e misterioso, Pen sentiu um calafrio. Achava que Randy não sabia nem metade do que pensava saber. Nem metade.